Você já parou para pensar no que pode estar escondido nas profundezas do oceano? É um pensamento que sempre me fascinou. Enquanto exploramos as maravilhas do nosso planeta, frequentemente esquecemos que uma vastidão ainda maior se encontra abaixo da superfície do mar, intocada e inexplorada. Estamos falando de mais de 80% do fundo do mar que nunca foi mapeado, observado ou compreendido pelo ser humano. É como se existisse um planeta inteiro, dentro do nosso próprio planeta, repleto de mistérios e maravilhas ainda não descobertas. E por mais inacreditável que pareça, existem aqueles que ousaram se aventurar nesse reino desconhecido e voltaram com histórias que desafiam a lógica e a compreensão. Desde objetos misteriosos que desafiam qualquer explicação, até corpos petrificados de criaturas que parecem ter saído de nossos sonhos mais fantásticos, o fundo do mar guarda segredos que podem mudar nossa compreensão do mundo para sempre. No vídeo de hoje, mergulharemos de cabeça nesse reino de maravilhas e terror para explorar as 10 coisas mais estranhas já encontradas no fundo do mar. Preparem-se, pois a número 1 vai fazer vocês repensarem tudo o que acreditam sobre o que existe debaixo d'água, porque nem mesmo a ciência conseguiu explicar o que era aquilo. Nossa jornada começa em 2012, nas areias da ensolarada Flórida. Um turista comum, apreciando a beleza costeira, se depara com algo inimaginável, um olho gigante, do tamanho de uma bola de futebol, boiando na beira da água. Imaginem a cena. A imensidão azul do mar se estendendo ao longe. E ali, nas areias douradas, um olho solitário, observando o mundo com uma frieza inerte. Mas este não era um olho qualquer. Ele estava fresco, com veias e vasos sanguíneos ainda visíveis. Era como se tivesse sido arrancado de uma criatura viva momentos antes. A notícia se espalhou como fogo em mato seco, e logo cientistas de renome se reuniram para analisar o achado. Seria este o olho de um peixe colossal? Uma lula gigante? Ou, quem sabe, de uma baleia? As especulações corriam soltas, mas nenhuma conclusão foi aceita como definitiva. Aquele olho, sozinho, era mais assustador do que qualquer monstro de filme. Um lembrete cruel de que existem criaturas habitando as profundezas que desafiam nossa compreensão. Em 1997, no vasto e inexplorado Oceano Pacífico, um som arrepiante ecoou pelas profundezas. Um som que ficaria para sempre gravado nos anais da história marítima, o bloop. Imaginem o silêncio absoluto do fundo do oceano, apenas interrompido pelo som distante das placas tectônicas se movendo, quando de repente um estrondo ensurdecedor, um rugido gutural que parecia desafiar as próprias leis da física. Captado por sensores submarinos a mais de 5.000 quilômetros de distância, o bloop era diferente de tudo que os cientistas já haviam registrado. Era um som ultrapotente, de frequência extremamente baixa, que durou vários minutos e parecia se originar de uma profundidade abissal. Inicialmente, especulou-se que o bloop poderia ser resultado de um terremoto subaquático, mas a assinatura sonora era completamente diferente. A frequência, a intensidade, tudo apontava para uma explicação muito mais perturbadora, uma criatura viva. Mas para gerar um som daquela magnitude, essa criatura teria que ser maior do que qualquer baleia já catalogada pela ciência. O mistério do bloop permanece até hoje, alimentando teorias da conspiração e pesadelos. Nossa próxima parada nos leva às águas frias e escuras da costa da Escócia, onde, em 2018, pesquisadores fizeram uma descoberta arrepiante. Um submarino alemão da Primeira Guerra Mundial, perfeitamente preservado pelo tempo, jazia silencioso no fundo do mar. Era como se o tempo tivesse parado para aquela máquina de guerra, congelada em um momento de suspense eterno. Mas o que tornava essa descoberta verdadeiramente assustadora era o fato de que o submarino não apresentava nenhum dano de guerra. Não havia sinais de ataque, nenhum rombo no casco, nenhuma explosão.
E o mais perturbador, todos os compartimentos estavam trancados por dentro. Era como se a tripulação tivesse simplesmente desaparecido no ar, deixando para trás um navio fantasma à deriva. O silêncio do registro militar em torno da embarcação só aumentava o mistério. Teria sido sabotagem? Abandono em missão? Ou um erro que nunca foi assumido? O submarino continua lá, um túmulo de aço no fundo do mar, guardando segredos que talvez nunca sejam revelados. Nossa jornada nos leva agora para as águas quentes da costa da Índia, onde uma descoberta arqueológica sem precedentes desafiou tudo o que pensávamos saber sobre a história da humanidade. Imaginem a cena, mergulhadores explorando as profundezas, quando de repente, ruínas antigas emergem da escuridão como fantasmas do passado. Colunas imponentes, escadarias monumentais, plataformas de uma civilização esquecida pelo tempo. Estamos falando da cidade submersa de Dwarka, um local que, segundo alguns, data de mais de 9.000 anos atrás, muito antes do surgimento das primeiras grandes civilizações conhecidas. A descoberta dessa cidade submersa é um enigma arqueológico sem precedentes. As estruturas são incrivelmente bem preservadas, com detalhes arquitetônicos que indicam um nível de sofisticação muito avançado para a época. Mas como essa cidade foi parar no fundo do mar? Teria sido um evento catastrófico, um tsunami colossal ou um terremoto devastador? Ou será que Dwarka é a prova de que civilizações avançadas existiram muito antes do que os livros de história nos contam? As respostas, por enquanto, continuam perdidas nas profundezas do tempo. Em 2011, no fundo do Mar Báltico, um sonar de um grupo de caçadores de tesouros captou algo extraordinário, uma estrutura circular de 60 metros de diâmetro, a 90 metros de profundidade, com linhas simétricas e formas geométricas que pareciam desafiar a própria natureza. A notícia se espalhou rapidamente pelo mundo, e logo a anomalia do Mar Báltico, como ficou conhecida, se tornou um dos maiores enigmas da oceanografia moderna. O que era aquela estrutura colossal? Seria uma formação rochosa natural, esculpida por correntes marítimas ao longo de milênios? Ou seria algo muito mais extraordinário, como os restos de uma antiga civilização, uma base alienígena submersa, ou quem sabe, uma nave espacial que encontrou seu fim no fundo do Mar Báltico? A anomalia do Mar Báltico é um lembrete de que o fundo do oceano guarda segredos que desafiam nossa compreensão, segredos que talvez nunca sejam totalmente desvendados. Nossa próxima parada nos leva ao Golfo do México, onde uma descoberta macabra chocou e intrigou pesquisadores, um cemitério de bonecas submersas. Imaginem a cena: mergulhadores explorando um recife de coral, quando de repente se deparam com dezenas de bonecas espalhadas pelo fundo do mar como corpos em um campo de batalha. Algumas estavam presas em corais, como se estivessem tentando desesperadamente escapar de um destino cruel. Outras estavam semi-enterradas no lodo, com olhos vazios e membros faltando, como se tivessem sido vítimas de uma força invisível e implacável. A origem dessas bonecas permanece um mistério. Alguns especulam que elas podem ter vindo de contêineres de navios cargueiros, perdidas em alto mar durante tempestades. Outros, no entanto, acreditam que as bonecas foram colocadas ali de propósito, talvez como parte de um ritual religioso ou oferenda ao mar. Seja qual for a explicação, o cemitério de bonecas do Golfo do México permanece um lembrete perturbador da fragilidade da vida e dos mistérios que ainda se escondem sob as ondas. Nossa expedição nos leva agora para as profundezas do Oceano Pacífico, onde, em 2006, mergulhadores fizeram uma descoberta que desafiaria a lógica e a história militar: os destroços intactos de um bombardeiro B-29 da Segunda Guerra Mundial.
Mas havia um problema. Este avião nunca havia sido dado como desaparecido. Não constava em nenhum registro de combate, nenhum relatório de piloto abatido, nenhum pedido de busca e resgate. Era como se o avião tivesse simplesmente evaporado no ar durante a guerra, para então reaparecer décadas depois, intacto, no fundo do oceano. A descoberta do B-29 Fantasma gerou mais perguntas do que respostas. Teria sido uma missão secreta, jamais registrada nos anais da história. Um experimento ultra-secreto que deu errado? Ou seria este mais um caso de um evento inexplicável, um enigma insolúvel que desafia nossa compreensão do mundo? Nossa próxima parada nos leva às águas cristalinas das Bahamas, onde um mistério subaquático tem intrigado exploradores e cientistas há décadas: o Círculo de Bimini. Imaginem a cena: mergulhadores explorando um banco de areia, quando de repente se deparam com uma formação rochosa diferente de tudo que já viram antes. Blocos de pedra, perfeitamente cortados e alinhados, formam um círculo quase perfeito no fundo do mar, como se fossem os restos de uma antiga estrada, uma muralha, ou quem sabe, o alicerce de uma civilização perdida. A descoberta do Círculo de Bimini reacendeu o debate sobre a existência da lendária Atlântida, a cidade perdida descrita por Platão. Seria este o elo perdido, a prova definitiva de que uma civilização avançada existiu há milhares de anos, para então desaparecer sob as ondas? Nossa expedição nos leva agora para as águas quentes e cristalinas do Caribe, onde um mistério artístico e arqueológico intriga mergulhadores e cientistas: a presença de estátuas humanas submersas, espalhadas pelo fundo do mar, como fantasmas de um passado esquecido. Imaginem a cena: mergulhadores explorando um recife de coral, quando de repente se deparam com uma face humana esculpida em pedra, olhando para eles com uma expressão indecifrável. Algumas dessas estátuas são claramente obras de arte modernas, projetos subaquáticos criados para promover a vida marinha ou simplesmente para embelezar o fundo do mar. Mas e as outras? Aquelas que parecem ter sido esculpidas há séculos, cobertas por cracas e corais, com expressões que parecem transcender o tempo. Quem as criou e por quê? Seriam monumentos de civilizações perdidas, oferendas a deuses antigos, ou portais para um reino subaquático que desconhecemos? As estátuas submersas do Caribe permanecem um enigma, um lembrete de que o fundo do mar guarda segredos que desafiam nossa compreensão da história e da arte. Nossa última parada nos leva à costa de Nova Jersey, nos Estados Unidos, onde, em 1985, mergulhadores fizeram uma descoberta que desafia a lógica e a história ferroviária. 2 trens a vapor, perfeitamente preservados, jazem no fundo do oceano, como se tivessem sido abandonados ali por um gigante. Mas não há trilhos, não há sinais de um acidente, nenhum registro de que esses trens tenham sequer existido. É como se eles tivessem surgido do nada, um fantasma da era industrial pairando no fundo do mar. Os trens estão intactos, com suas locomotivas imponentes, vagões de carga e até mesmo um vagão-restaurante, congelados no tempo. O mistério dos trens fantasmas de Nova Jersey continua sem solução. Como eles foram parar lá? Teria sido um erro de navegação? Um descarte ilegal? Ou um evento ainda mais inexplicável? Um portal para outra dimensão? Um vislumbre de uma realidade paralela? E assim termina nossa jornada pelas maravilhas e mistérios do fundo do mar. Vimos coisas que desafiam a lógica, a ciência e a própria imaginação. Dos olhos gigantes aos trens fantasmas, o oceano se revela um baú repleto de segredos, um lembrete constante de que ainda temos muito a aprender sobre o nosso planeta. Se você, assim como eu, se sente fascinado pelo desconhecido,
Junte-se a mim nesta aventura de descobertas. Inscreva-se no canal. Deixe seu like e faça parte da nossa comunidade de exploradores. Um abraço e até a próxima expedição.